Esqueci de trocar minha camiseta de novo antes do podcast. Fala, meus queridos, show ou não show? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, seu podcast sobre o Atlético Paranaense, produzindo em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube, também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Comigo aqui o nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcos Guérios. Marcão, fala sobre o que a gente vai falar hoje e enquanto você fala eu vou trocar de camiseta. Tá. Salve pra todo mundo nos agregadores, também no YouTube, que você vai acompanhar este programa que vai sair já depois da estreia do Atlético no Campeonato Paranaense de 2022. Mas a gente vai falar hoje do grande projeto, na minha opinião, que o Atlético tem aí a longo prazo já, a gente já pode falar em longo prazo, e que se mostrou pra mim um absurdo os outros não copiarem, que é o time de aspirantes disputando o campeonato estadual. O Atlético faz isso desde 2013 e de lá pra cá a gente revelou vários jogadores. Também acabamos com a carreira de muitos jovens jogadores que tiveram que fazer o Enem depois de passar pelo aspirantes do Atlético. Cursinho no Senai de mecatrônica. Então, vários. A gente também vai falar dessas figuras. Óbvio que vamos falar de Bruno Guimarães, de Renan Lodge, de Léo Pereira, de Zé Ivaldo, jogadores que o Atlético aproveitou. Vamos falar também de Marquinho, David Coquinho, Emerson, Ederson, Pierre, esses veteranos que acabaram a carreira no Atlético. E vamos eleger os dois times, o pior e o melhor time do aspirantes aí desde 2013 até 2021, mas mais ou menos, porque 2021 não teve, né? O Campeonato Paranaense 2021 foi com o principal. Exatamente. Antes da gente começar, lembro vocês para se inscreverem no canal aí, por favor. Estamos chegando aos 1000 inscritos, é muito importante pra gente por vários motivos, mas principalmente também para você receber as nossas notificações aí que estamos fazendo a nossa live toda quinta-feira, lembrando, e faremos mais lives esse ano, né, Marcão? Faremos. A gente tá fazendo um esqueminha bem legal aí pra gente fazer aquele esquema da gente assistir os jogos junto. Vamos começar pelo Paranaense. Se tiver Paratiba na Copa do Brasil, a gente vai assistir junto também. Vamos assistir. Torcendo pros dois perderem. Um negócio louco, assim, torcendo pra não sair gol daí, exatamente, né? E, por favor, ajude a Pacundê aí, você que pode. A partir de R$10 mensais, é menos que 2 cervejas. Hoje eu fui comprar cerveja tá caro, mas ajuda demais a gente. Apoia.se/Pacundê, ou se você está assistindo no YouTube, é só ir no QR Code que está no canto da sua tela, tá bom? Ajude a Pacundê, a gente depende bastante dessa ajuda de vocês. Vamos lá, como o Marcão falou, 2013 foi o primeiro ano, que foi o ano do 1, 2, 3 do Sub-23, ou foi 2014. Foi 2013. Foi 2013. Então o Atlético foi vice-campeão, perdemos aí a final, se eu não me engano, pro Coxa mesmo. E o time base do Atlético era, vamos prestar atenção, Santos, Léo de lateral direito, Bruno Costa, Rafael Zucchi e a Heracles, Renan Foguinho, Hernani e Zezinho, Crislan e Douglas Coutinho. Foi exatamente esse time que ganhou lá na Vila Olímpica. O técnico era um dos piores aí, que eu acho que eu já vou dar o meu voto, Arthur Bernardes, um dos piores técnicos que eu já vi na minha vida. Também jogaram nesse ano aí alguns nomes aí. Marcos Guilherme, Renatinho jogou, Edgar Júnior, Thiago Adam, aquele que veio do Arapongas, e o Júnior Barros, o famoso Júnior Joia. Júnior Joia. Cara, eu tenho alguns comentários pra fazer aqui. O zagueiro Rafael Zucchi, que tristeza esse cara ter chego tão longe na base do Atlético. O Rafael Zucchi que ganhou um concurso de redação. Eu lembro dessa notícia. Ele ganhou um concurso de redação lá no ensino médio, era a notícia da época, devia ter... que bom, né? Que bom, né? Porque daí, enfim, jogador de futebol ele não tinha muita condição, mas jogou. E, enfim, outros nomes que aparecem, Bruno Costa, cara. Bruno Costa jogou alguns anos aí no Atlético. Aí em 2013, isso vamos era pensar. 2013, ele já era veterano, porque ele já fazia merda no Atlético desde 2009. Sacanagem eu falar isso, cara, porque eu já falei aqui, porque eu acho ele um cara bem ok, assim, não daí acho um cara tão horrível. O Heracles, acho uma maldade, porque o Heracles
teve aquela lesão seríssima e na base ele era um jogador muito bom e tudo mais, e tinha um cartaz em cima dele. Então acho que eu não gosto de falar muito mal do Erix, principalmente pela lesão. Daí alguns nomes legais, Renan Foguinho, que ele foi campeão mundial sub-20 e nunca deslanchou no futebol profissional. E o técnico, como você falou, os outros ali, eu acho que o Hernani deu certo, o Zezinho nunca jogando. O Douglas Coutinho a gente vendeu ele depois. E o Crislan, acho que o Atlético podia ter ficado mais tempo com o Crislan ali. Ele ainda joga muito lá no Japão, o pessoal gosta dele. Alguns nomes também. Marcos Guilherme jogou muito pelo Atlético. Muito de tempo, quantidade. Edgar Júnior jogou muito tempo pelo Atlético. Thiago Adam ainda tentou um pouco mais. Só que eu acho que a grande decepção desse time era o Júnior Barros, né? Que era o Júnior Joia. Ele fazia a dupla de ataque com o Douglas Coutinho na base. E eu lembro que falavam muito bem do Júnior Joia. E quem jogou mais esse ano, que até despontou e foi jogar pro time titular, foi o Douglas Coutinho. Foi muito melhor do que ele nesse Paranaense aí. Vamos seguir já, senão a gente perde muito tempo. Sim. Time 14, perdeu na semifinal. Eu falei time 14? 2014. Perdeu na semifinal. Time base, Rodolfo, Mário Sérgio, testa de bater bife, Ricardo Silva, que é o Ricardo Potiguar, horrível também, e Léo Pereira, importante, e Lucas Olaza, cara. Olha o nome, né? Esse cara, se não me engano, ele... Tá jogando na Europa, tá jogando na La Liga. Sim. Otávio, Hernani, essa dupla de volantes aí. Marcos Guilherme Eterno, Zezinho de novo, Bruno Furlan e Crislan. Crislan jogou de novo 2014 aí, que daí em 2014 ele saiu. Técnico, asterisco, Dejan Petkovic. Grande. Caralho, Petkovic, meu filho. Petkovic treinando o Atlético. Jogaram também esse ano aí alguns nomes: Hugo, o Ervin, Juninho, o volante, né? Aquele que tá no América. O eterno no América. Jonathan Luca, o Harrison dos Araucárias. Grande decepção, também, né? Cara, que falavam muito bem. O Natan, né? O Natan que agora foi pro Fluminense. E o Guilherme Schettini. Esse time teve, acho que aquele Mosquito também. E esse time aí, o Adriano Imperador jogou nessa semifinal. Isso. Que a gente perdeu. O Gustavo Marmentini, acho que jogou nesse ano. Foi no ano seguinte. O ano seguinte, que pra mim é o pior de todos. Acho que eu cometi um agafe com o Rafael Zucchi. Acho que não foi ele que ganhou o prêmio de redação. Acho que foi o Ervin. Eles eram muito loirinho, parecido, então errata. Foi o Ervin zagueiro. Então que nem ganhou. de redação é bom. Coitado do Rafael Zucchi. Mas tamo junto, Rafael Zucchi, se você tá vendo esse... 2015, cara, muito legal esse time aqui, que foi o time do Torneio da Morte. Ou seja, é o time que o Nicão jogou no Torneio da Morte. Estreou no Atlético, né? Time base, Alexandre, já não sei quem é esse Alexandre. Mário Sérgio de novo, segundo ano seguido. Ricardo Potiguar de novo. Lula zagueiro desse cara. E o Sid Clay que a gente conhece mais. Matheus com 2T. Ninguém Jonathan lembra. Luca, Bruno Pelissali e Gustavo Marmentini no coisa. Gustavo Marmentini, que jogava com a coisinha assim, né? Foi emprestado pra Índia O Gustavo Marmentini era o famoso 8, que pra quem foi no jogo contra o Jota lá, que o Atlético jogou, todo mundo amou esse cara. Não, 11, não 8. 11, todo mundo começou a chamar ele de 11, porque aparentemente ele jogou bem nesse jogo que deu 0-0, vai entender. A frente era Júnior Barros e Damasceno. Esse aí também tem umas histórias do Damasceno. Esse perdeu pra cachaça. Thiago, técnico Marcelo Vilhena. Cara, você vê que de técnico assim, muito pouco, até a gente chegar naquele homem lá, cabeça branca. Também jogaram Marcão, zagueiro, esse chegou a jogar bastante pelo Atlético. Rafael Zucchi de novo, Heracles jogou de novo. Guilherme Batata. Matheus Rosseto jogou esse coisa. Bom Bruno nome. Mota, Sono. O Bruno Mota é uma decepção. Zé Paulo, não sei quem que é. Pedro Paulo, deve ser irmão também do Zé Paulo, não sei quem que é também. E o grande? Crisan, que mostrou o dedo do meio pra torcida quando fez um gol. Uma vez. E o gol foi anulado. Não confundam Crislan com Crisan. O Crislan sabe jogar um pouco Crisan, pelo amor de Deus. Algum comentário rápido sobre esse time aí? Cara, Matheus Rosseto, acho que o grande... E o Bruno Mota, que é a grande decepção. Matheus Rosseto depois foi muito útil no time principal, não rendeu tudo que a gente esperava. E o outro amigo ali, o Bruno Mota, foi uma decepção porque, na base ele era o ganso. Os dois que também tem uma ligação forte fora de campo. 2017, o time foi vice-campeão.
Usamos o time principal na reta final, mas no interior, no começo do campeonato, a gente jogou com o time de sub-23, que começa com o Everton no gol, então não é tão sub-23, e Léo na lateral direita, né? Zé Ivaldo, Marcão e ele, o garoto Renan Lodge. Boa. Luiz Otávio, que é aquele moleque do Paraná, né? Matheus Rosseto, Matheus Anjos e Iago. Iago é aquele que daí saiu do Atlético, ainda jogou bem aí na Série B. Crisan, ele e Luiz Henrique, o bonito, né? Que nunca fez gol nenhum. O técnico foi o Bruno Pivetti. Tem alguns... O Iago aparece também nesse time. O Cascardo, o Nicolas jogou também. João Pedro. O Nicolas, cara, esse time aí já é um pouco melhor, né? Acho que comparar esse time com 2015, assim, né? chega a ser sacanagem dele. 2015, pelo amor de Deus, era horrível. Mas alguns nomes legais, né? O Zé Ivaldo, o próprio Renan Lodge. Aí que a gente começa a ver você vê de 2013 pra cá, que teve o Otávio e o Hernani ali antes, que foram vendas boas e tudo mais. Mas eram poucos nomes, e aqui a gente já começa a ver nomes que renderam um pouco mais tecnicamente também. Então você vê o projeto melhorando ao longo dos anos, né? Tem um cara que não tem nesse nome, você lembra do centroavante Patrick? O Patrick não foi o cara da Copa São Paulo de 2009? Cara, era um cara que era ruim pra caralho, que pra mim é o centroavante do pior time do Sub-23, mas ele não apareceu. Eu acho que ele jogou na época que a gente tava jogando na Vila Capanema, ali entre 2013 e 2014. Tem nomes que não aparecem, por exemplo, o atacante Dominique. Era o Dominique, tô confundindo. Esse era tenebroso. Do final me confundiu. Dominique, era tenebroso. Esse era horroroso. E não tem nem muito o que falar, né? Do grande jogador, Dominique, que era alto, tinha 2 metros de altura. Sim, Dominique. Era ruim. 2018, daí já pegando o gancho do Atlético melhorando o projeto, o Atlético entrou na final. Esse é o time base, né? O time da final que eu peguei aqui. O Caio no gol, fraco. Esse pra mim é o goleiro. Aí o Diego Ferreira, o lateral direito, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodge. Inclusive no mesmo ano, Zé Ivaldo e Léo Pereira jogaram um jogo de Sul-Americana contra o Peñarol no Uruguai. Então usamos os jogadores. David Coquinho, pra alegria do Adé. Bruno Guimarães, o melhor jogador que já jogou no Atlético em termos técnicos. Matheus Anjos, e depois entrou o Iago. João Pedro, depois entrou o Emerson pra retranca. O Marcinho, que acabou sendo útil, né? Casado com a Paniquete. O Ederson no ataque, depois entrou um tal de Alex. E o técnico era o Thiago Nunes. Já é um time muito melhor. A gente foi campeão em 2018. A gente foi campeão em cima do Coxa. Esse time era muito bom. Final foi gol do Bruno Guimarães e Ederson. Esse time era muito bom. E eu fico muito feliz porque foi o Coquinho que levantou o caneco. Merecido, né? Um jogador extremamente identificado. Puta, mas daí chega a me arrepiar os pelos do fiote. A gente tá falando de vários jogadores que o Atlético usou como titular. O Marcinho foi titular, chegou a ser titular nesse ano. O Bruno Guimarães, foi o Bruno Guimarães. O Renan Lodge, foi o Léo Pereira. O Zé Ivaldo, não ia ser titular porque tinha o Thiago Heleno junto. E o Léo Pereira tava jogando mais que ele. Então, são jogadores, e o próprio Thiago Nunes. Sim. Então, é um time, um Sub-23 muito mais bem sucedido. Não é à toa que foi campeão. Era um time realmente muito bom. E daí, em 2019, óbvio, não fica no mesmo nível, mas o Atlético consegue fazer também um bom time. Era o goleiro Léo. A zaga, o Atlético estava jogando com 3 zagueiros, era Lucas Halter, Zé Ivaldo. O Lucas Halter também merece aí ser falado, vai jogar esse ano de novo. O Zé Ivaldo mais uma vez, o Mister Paranaense. E o Éder, que agora foi vendido pelo Atlético Goianiense pro América, vai jogar Libertadores. Depois entrou o Jaderson no lugar dele. Deu Kelvin na lateral direita, o Rosseto, e depois entrou o Matheus Anjos. O Eric, foi o paranaense do Eric. O Marquinho e o Vitinho, que jogava do lateral esquerdo nesse time. E jogava muito bem. Foi aí que ele subiu pro time principal. Daí o João Pedro, depois entrou o Poveda e o Bergson. Então, esses 2 últimos times que a gente falou são muito melhores. Se pegar em comparação com 2015, são muito melhores. Você vê o amadurecimento do próprio projeto, né, do Atlético. Os 2 campeões. O terceiro campeão agora, Marcão. O de 2020? Nossa, eu não peguei. Vamos ver, esse tá fácil. Esse tá fácil. Vamos pegar. É que o de 2020 não acabou, né? Ele acabou em ele acabou mais pra frente.
Foi com o foi time o da principal. final da... Foi aquele do gol do Nicão, gol do Nicão que e tal. o Adriano fez um pênalti lá. Esse não teve, o campeonato foi paralisado, né, em março. Então, mas era o time do Bruno Lazzaroni. Não era o Bruno Lazzaroni? Não, do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira começou treinando esse time e o jogo lá, Atlético e Cianorte. Atlético perdeu por 1-0 o primeiro jogo. Tá, vamos procurar esse jogo aqui. Eu vou dar, quando você procura, eu vou dar o time da final, né? Que não teve, só pra gente contextualizar. Foi aquele jogo lá que a gente fez 2 gols no final do jogo, que daí o final era Santos, Adriano, Lucas Halter, Thiago Heleno, Abner, Wellington Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nicão, Bissoli e Carlos Eduardo. Ó, a gente começou o campeonato com o time de aspirantes, acho que eles jogaram 5, 6 jogos, foi Sim. pouco. Bento, Kelvin, Edu, Lucas Halter e Jaderson. Era o Guanais, o último jogo foi o Atletiba que deu 4-0. 4-0. Lembrei agora. Guanais. Exato. Ele fez umas cada cagada. Kelvin, Edu, Lucas Halter e Jaderson do lateral. O Luan Patrick de primeiro volante, depois entrou o Ramon. Denner, que foi emprestado pro Sport. Matheus Anjos, sempre ele. Depois entrou o Mingote, porque a gente tava perdendo. Reinaldo, depois Julimar. Bissoli, depois Elias Carioca. Já, depois Iago. Técnico Antônio Oliveira. É isso. Desse time aí, acho que não dá nem pra falar muito, né? Era o Eduardo Barros, cara, o técnico. Era? Pode ser. Eduardo Barros. Eu tô aqui com coisa, tá bem confuso aqui. Mas o time do Atlético era um time que tinha o Jajá, que tinha o Cauã, tinha o Luan Patrick, né? Não sei se foi isso que você falou. Breno Lopes era desse time, daí jogou algumas partidas muito bem, foi vendido depois. Daí ele foi fazer o final, o gol do título lá do da Palmeiras. Libertadores, 3 meses depois. Ó a vida do cara. Levando o chuba de bola do Coxa, 3 meses depois fez gol de Libertadores. Enfim, esse time era ruim, tinha aquele Elias também. Elias Carioca, que ainda é jogador do Atlético. Se duvidar, deve estar no elenco ainda. Bruno Leite, Julimar. É bom Julimar falar. Joga ainda no Atlético. Joga. É bom falar que essa safra não fez o campeonato inteiro. Então eles provavelmente, boa parte deles vai aparecer de novo Sim. no campeonato desse ano, porque ainda pulou 2021, né? Então tem um hiato ali por causa da pandemia, que acabou não acontecendo os jogos, então boa parte dessa galera que a gente falou aí do 2020 vai acabar pintando de novo no Paranaense desse ano. Esperar ver, eu boto muita fé, não nesses nomes que a gente falou, mas em alguns outros nomes aí que vão... A gente vai comentar bastante ainda, né? Até, por exemplo, o próprio Jajá que jogou em 2020, aí o último do Sub-23, ele já tá no time principal, não vai nem jogar de novo. Não vai nem jogar de novo. É um cara que foi emprestado e voltou. Vamos montar então, Marcão, os 2 times. Eu vou anotar aqui. Vamos fazer 4-2-3-1. 4-2-3-1? Tá, vamos lá. Puta, vai ser difícil, hein? Mas vamos lá. O melhor goleiro, Santos. Santos. O pior goleiro. O pior goleiro, cara, eu sou muito tendencioso a Caio Alan. Ele nem foi ruim no Paranaense. Caio Alan. No Paranaense ele não foi ruim, mas no resto dos jogos que ele teve pelo Atlético ele foi tenebroso. Era ele o goleiro Do campeão 2018. No melhor time era o pior goleiro. Mas quem que era o goleiro em 2000? Era o Anderson em 2020. Era o Anderson? O Anderson jogou. O Anderson com certeza jogou. Mas o Bento também tava no elenco. Será que Esse time que eu dei contra o Cianorte era o Bento. Daí não é justo, né? O Bento e o Anderson, acho que eles nem se comparam. Tem o Alexandre, que a gente não sabia nem quem era. Deve ter sido um baita goleiro da história do Atlético. Tá, então o Caio Allan é o goleiro. É o goleiro pior. Pra mim o pior. Era o Gabriel, o goleiro do Atlético no 4-0, tá? Só pra... Muito ruim também, Gabriel Mesquita, né? Falar pra vocês. Lateral direito do melhor. Eu tô entre Diego Ferreira e o Kelvin. Mas eu acho que eu vou de Diego Ferreira, juro. O Kelvin, eu tô com uma implicância com o Kelvin. Tá, compreensível. O pior lateral direito. O Mário Sérgio vem fortíssimo, né? Puta, esse cara Calma, deixa eu relembrar, porque aquele time de 2015 não pode ser esquecido, por mais que a gente queira muito esquecer. Era o Mário Sérgio. É isso aí, Mário Sérgio. Tá bom, Mário Sérgio. Mário Sérgio. Péssimo.
Os zagueiros. Aí- a dupla já. Aí é muito difícil de escolher, mas vamos lá. Eu vou Léo de... Pereira, né? Os melhores, pra mim, Léo Pereira e Zé Ivaldo. Zé, tá. Léo Pereira e Zé Ivaldo. Agora, os piores... Olha, eu vou de Rafael Zucchi, porque foi um cara que apareceu em 4 anos consecutivos e sempre sendo reserva. Então é justo que ele seja eleito. E agora a gente tem que falar de Ricardo Silva, a gente tem que falar de Potiguar, Ervin, a gente tem que falar do Lula. Que Esse nem maluco aí sabe. que veio do Cruzeiro não parece ser tão bom assim também, mas vamos dar mais tempo pra Aquele ele. né? Edu? É. Mas esse ainda tá aí, eu não quero já... Não quer coisa. Então É. vamos pôr o... Qual que foi o primeiro que você falou? O Ervin. Ervin. Tá, então Ervin é o... Lateral esquerdo, pior. Lateral esquerdo. O pior lateral esquerdo que o Atlético teve no Sub-23. Eu não quero votar no Heracles. O Lucas Olaz era bom. O Sid Clay é bom também. Sid Clay era bom. O Heracles jogou de novo. Difícil, hein? Eu acho que o Atlético sempre teve bons laterais esquerdos, pelo jeito. Eu vou de... vou de Heracles, então. Não queria votar nele, mas... Não dá pra... O Lodge não dá... Vai ser o melhor, né? O Lodge pra mim é o melhor. Mas os outros... Mas, por exemplo, o Lucas Olaza jogou até no titular do Boca Juniors depois. Sim, foi ruim no Atlético só. Não, e nem sei se foi tão ruim assim também. Eu nem sei se foi tão ruim, exatamente. Tá. Primeiro volante. Foguinho? Pior? Não consigo. Eu gostava do Foguinho, não achava o Foguinho ruim, não. Guilherme Batata? Guilherme Batata. Esse aí era péssimo. Tem uns nomes aqui que dá pra... E o melhor? O melhor primeiro volante, acho que é Otávio. Otávio. Tem o Eric também. Né? Mas o Otávio é mais bola que o Melhor Eric. do que o Eric. Agora que ele vai jogar no Brasil, a galera vai ver. O volante é o... Aí o melhor pra mim é o Bruno Guimarães. É o Bruno Guimarães, mas a gente tem bons nomes ali, Mas né? a gente... Temos o Hernani. o Hernani, né? Exato. E acho que o Rosseto também não é tão ruim assim, não. Não. É bom jogador. Agora, de pior, a gente tem aí... Cara, é que o Juninho, a carreira que ele fez no América é uma carreira que credencia ele. E tem uns outros que eu lembro dele jogando só. Zezinho chegou a jogar de 8 também. Mas o Zezinho não era tão ruim quanto o Jonathan Luca. Jonathan Luca era tenebroso. Beleza, então os dois volantes foi. Vamos falar os três de uma vez aí, os três meias. Cara, eu colocaria de bom. Puta, cara, é que é foda, é que eu gostava dos caras, né, meu? Mas, pô, a gente teve João Pedro, a gente teve Matheus Anjos. Sim. Olha, eu acho que de meia a gente... Eu botaria o Zezinho, que eu acho que ele fez bons Paranaenses. De bom? Eu botaria o Zezinho de bom, porque no Paraná ele não rendeu no principal, mas no Paranaense ele sempre jogava muito bem. Tá. Quem que era o meia do 2018? Eu 2018 eu não tenho marcado aqui. 2018... Aqui a gente pode botar uns atacantes também aberto, né? Pode, em vez de meia. 2018 foi Marquinho, Bruno Guimarães, Marcinho e Matheus Anjos. Matheus Anjos? Só deixa eu confirmar o Matheus Anjos. Tá, mas ele tá aí. 2019. Rosseto, Eric, só um momento. Tô vendo do 18. João Pedro no lugar do Matheus Anjos. Então, falei errado vamos pôr o Eric, o então. João Pedro. Nos melhores. Pode ser. A gente pode botar o Coquinho também, se você quiser. Ah, do mas primeiro os caras volante. vão falar que é coisa minha. Mas ele jogava Coisa pra minha. cacete. É que teve tanto o Matheus Anjos... Dois atacantes aí já, daí a gente põe um centroavante na frente. Dois atacantes de melhor? Pra mim, um atacante tem que ser o Douglas Coutinho. Tá, Douglas Coutinho. E o outro atacante pode ser o Chris Lund de melhor. Mas aqui o Chris Lund acho que dá pra entrar como centroavante. Então falta um ainda. A gente tem... Quem são os nossos três? Bom. Quem são os nossos três no meio ali? É o Zezinho, o Douglas Coutinho. Falta um? Uhum. Cara, vamos de João Pedro? O João Pedro foi bem nos Paranaenses. Depois cara, teve toda a questão dele. Pra cacete, mas os piores agora. Agora, pra mim, Marmentini, Pelissari e... Deixa eu ver. Menções honrosas. Bruno Mota foi péssimo.
Bruno Mota. Ele era péssimo. Mas daí tem menções honrosas boas aqui. Arrisson, tem... Vamos lá. O Marco Damasceno. O centroavante eu já sei quem que é. Júnior Barros. Ou Dominique. Dos dois. É o Dominique. Mas, cara, tem Luiz Henrique, tem Júnior Barros, tem Crisan. Nossa, Puta que pariu. O Crisan é injusto ele não tá na lista dos piores. Vai, vamos escolher um centroavante aí. Eu vou de Dominique. Porque a minha memória... Esse cara é muito ruim. Esse cara era... Sorte tua, hein, Crisan. E o centro... Então acho que fechamos aqui. Fechamos. Vamos lembrar, então. Se tá certo, eu anotei. Melhor, de acordo com a gente, com todo o nosso entendimento de futebol, o melhor sub-23 / aspirantes de todos os tempos do Paranaense. Vem com Santos no gol, Diego Ferreira na lateral direita, Léo Pereira e Zé Ivaldo na zaga e Lodge na lateral esquerda. 2 volantes, Otávio e Bruno Guimarães. 3 homens de meio de campo, Zezinho, Douglas Coutinho e João Pedro. E na frente, Crislan. Teve Ederson e tal, mas vamos deixar o Crislan porque era um piá mais novo, né? Hoje esse time aí, ó, vamos... A gente tem algum veterano nesse time? O Zezinho. Hoje o Zezinho daria lugar pra outra pessoa. Hoje. Na época ele já era meio... Pensando assim, ó, se esse time fosse jogar hoje, seria um bom time. Seria um bom time, disputaria a Série A em alto nível, diria eu. E agora o melhor time que vai jogar na Série A vai pior que o Chapecoense. Vem com... Vai lá. Esse é bom. Caio Alan no gol. Mário Sérgio na lateral direita. Nossa. Rafael Zucchi e Ervin na zaga. Heracles na lateral esquerda. O Heracles é meio sacanagem, mas a gente deu uma olhada aqui. A concorrência foi braba. Daí a volância vem com Guilherme Batata e Jonathan Luca. O meio vem com Marmetini, Pelissari e Bruno Mota. Caralho, a 2 por hora esse meio de campo. E na frente ele... Dominique. Cara, esse time aí, se jogasse o campeonato da Stark lá, de Society, não ganhava de ninguém. Time horroroso. Meu Deus do céu. Vamos falar agora da galera. A galera escalou aqui os times. Eu vou começar pela do Laércio, tá? Aqui o Laércio, na realidade, ele fez diferente. Ele falou aqui, acho que de jogadores revelados pelo Atlético, ou enfim. Ele falou de Santos, o Procap, né? Santos, Kelvin, daí ele botou o Gustavo na zaga, deve ter sido um jogador revelado pelo Atlético. Será que não é aquele Gustavo que veio, que já tinha jogado no Paraná também? Não teve pode esse cara? Ser, não sei se ele chegou a jogar lá. Manuel, Kleberson, Lodge, Marcelo, Hernani, Ederson, Pablo e Vitinho. Aí Pablo jogou também, jogou até de lateral direito. E daí os tiris, segundo ele. Thiago Cardoso não jogou efetivamente nos aspirantes, mas era revelado pelo Atlético. Raul, Alex Fraga, Alessandro Lopes, Bruno Lança, Heracles. Mas ele foi longo. Lucas Sotero, Guilherme Batata, ó lá. Bruno Furlan, Choco e Eduardo Salles. Alguns claramente não jogaram, né? O aspirantes e tudo mais, mas foi uma boa lembrança aqui do nosso amigo Laércio. Vamos procurar agora os outros. Os outros que deram os 11 iniciais. Isso lá no grupo, tá, galera? Isso lá no grupo. Agora você vai falando aí enquanto eu procuro rapidinho. Eu não tenho mais o que falar, é só isso aí que falta mesmo. É só isso aí que falta. Mas a gente espera aí que pra esse ano a gente não tenha nenhuma adição piores da história, né? Eu tô muito... Você já vai ter visto eles jogarem, eu ainda não vi, né? Mas eu tô bastante otimista. Pra esse ano, assim, a gente não tem nenhum refúgio como a gente já teve em outros anos. Aí a gente pode citar... É que assim, refúgio que eu digo são jogadores velhos que vêm aqui pro Atlético pra tentar retomar a carreira. Ou, cara, a gente pode dar exemplo do Pierre, do Emerson, do Marquinho. Quem mais que teve desse exemplo? O próprio Ederson, quando voltou pro Atlético, jogou o Paranaense. O Bergson ainda pegou um Paranaense depois de ser campeão da Sul-Americana. Então esse ano parece que a gente não tem esse tipo de jogador. Jogadores que vieram contratados aí são jogadores que são apostas ainda, e os jogadores que já jogaram no time titular ainda são jogadores novos, né? Como a gente tem o Lucas Fasson aí, quem mais que tem de exemplo? O próprio Pedrinho, o Jader, que a gente espera muito do Jader, que ele mostrou ser um jogador bastante
a palavra é insinuante, a palavra é um cara... E ele é muito novo, né? Sim, então são caras que a gente conhece, não são refugos, são jogadores que já jogaram no time de cima, mas que tem chances ainda de melhorar no time de sub-23 pra ajudar, assim. O Marcão já falou no último programa que ele espera que pelo menos 5 subam pra esse ano. Seria fenomenal se a gente tivesse esse número aí, né? Talvez seja um dos maiores números da história. E tirando 2018, que é praticamente o time inteiro subiu e foi campeão da Copa Sul-Americana depois. Um bom 2018, acho que é o grande case do Atlético, né? Peguei aqui o do Henrique Ruppel, o melhor. Santos, Kelvin, Léo Pereira, Zé Ivaldo e Lodge, Guimarães, Otávio, João Pedro, e daí ele meteu um louco aqui, eu juro que eu não lembro de ninguém no ataque. Tá. Ele foi até agora foi basicamente ele foi o nosso até time. O João Pedro, não ficou muito diferente. Daí o Voidela, o melhor, acho que é o melhor, que ele não falou nada, você não só botou a escalação. Quem que são os atacantes que você não conhece? Ele. Não. Ele escreveu exatamente isso que eu falei. Entendi. Eu juro que eu não consigo lembrar de nenhum atacante. Entendi. Achei que você não lembrava do que ele tinha escrito. Ele simplesmente Ele desistiu no meio. Desistiu no meio. Entendi. Aí, imagine como que tá a cabeça. Daí, vamos lá. O Voidela escalou com o melhor: Santos, Diego Ferreira, Léo Pereira, Zé Ivaldo e Lodge, Bruno Guimarães, Cauã, Zezinho, Marquinho, Edgar Júnior e Bergson. Boa citação do Edgar Júnior, hein? A gente esqueceu do Bergson. Bergson foi bem naquele Paranaense. Eu não me lembro muito bem do Bergson, a atuação dele. Eu acho que não. Até citei ele ali, a hora que a gente escolheu o centroavante. Que eu falei que ele e o Ederson não entraram ali porque eu queria dar força pros caras que fazem mais parte da ideia do Sub-23, né? Mas assim, não foi mal e não foi o diferenciado, assim, também. Foi campeão, né, cara? Então tá tranquilo. Foi campeão. E o Voidela lembrou do Hernani no meio e trocou o Cauã pelo Hernani ali depois. Aí o Igor Stocco veio com o pior dele: Caio Alan, Mário Sérgio, Lua, Ervin e Heracles, Pelissari, Marmentini, Damasceno, Luiz Henrique, Júnior Joia e Dominique. É isso. Luiz Henrique, cara, e Damasceno são ótimas adições aí pro time, porque o Damasceno, pelo amor de Deus, cara, esse cara era ele fez uma consideração boa que eu não lembrava. Ele falou que o Júnior Joia foi expulso porque ele se jogou no chão simulando uma falta quando viu que ia ser substituído. Ele levou o segundo amarelo. Eu lembro disso. Parabéns pra ele. Grandes momentos aí. Inclusive, cara, Júnior Joia e Douglas Coutinho começaram a sua participação no time titular no Janguito Malucelli. Esse ano a gente faz 10 anos de Janguito Malucelli. Então vamos trazer um programa especial falando das peripécias que o Atlético passou lá no Barigui. O Igor Stocco mandou o melhor dele também aqui. Santos, Diego Ferreira, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Lodge, Bruno Guimarães, Otávio, Hernani e João Pedro, Ederson e Crislan, técnico, Petkovic. A única diferença... a gente não escolheu o Thiago Nunes. Tem que ser Thiago Nunes, né? E o pior é o Arthur Bernardes, a gente falou no começo. Bernardes é horroroso. Acho que do time dele, a gente só colocou o Douglas Coutinho em vez do Ederson. É que é bem justo aí. Cara, eu sou fãzão do Ederson, gosto demais dele, cara. Rolaram algumas menções honrosas aqui da galera. Felipe Dorta, lembra dele? Não, eu também não lembro direito, mas era horroroso, provavelmente. O Marcos Guilherme, que foi pouco citado aqui por nós. Bruno Furlan, que também foi pouco citado, que foi emprestado para Bielorrússia, um negócio que não faz sentido nenhum. E é isso, Adé. Isso o que os nossos amigos mandaram. Depois virou, eles falam demais. Hoje não foi muito deprimente, porque a gente lembrou dos melhores também, mas é bom que a gente lembrou uns caras bastante horrorosos aí que jogaram no Atlético. Por isso o Atlético deu umas inventadas fortes de técnico também, cara. Não lembro aí de técnicos. A gente citou aí Eduardo Barros, o Rafael Guanais, o Dejan Petkovic, Arthur Bernardes, cara. Esse cara aí foi tranquilamente, acho que top 3 piores técnicos que eu já vi no Atlético. Assim. Graças a Deus que foi só na inferior, na categoria inferior. Mas o que vale ressaltar é que a gente fez aí o melhor 11 e é um 11 de respeito. Então dá certo, praticamente, né? Campeão. E dá certo. É um projeto que dá certo. Tem que ser copiado pelos outros clubes. E é isso. Fechou, Marcão. Obrigado. Valeu, Adé, todo mundo que acompanhou aí nos agregadores. Espero que vocês deem risada com as nossas pataquadas aqui. E tamo junto, é nóis. Um abraço, até semana que vem. Quarta-feira tem vídeo no ar aí. Quinta-feira tem a nossa live já falando sobre o Paranaense. A gente tá de volta aí pra esse ano 2022 ser um ano show de bola. Se inscreva no canal, a gente conversa durante a semana. Obrigado, galera.